E daríamos mais uma vez a oportunidade ao Valdinei para fazer mais um questionamento e depois nós daremos oportunidade ao auditório. Bem, seguindo no questionamento, Leonildo, seria, e pegando um pouco da fala do professor Ricardo, é o desafio que nós temos hoje de como pensar na democracia brasileira e mobilizando os recursos da nossa herança, a convivência, para usar a linguagem calvinista, entre eleitos e não eleitos. Ou seja, o Evangelho oferece a sua contribuição por meio da conversão de pessoas, da formação de uma cultura virtuosa, mas o próprio Evangelho deixa claro que nem todos se converterão. Ou seja, haverá sempre na sociedade a presença da visão cristã e a convivência com uma visão não cristã. Nós somos herdeiros de uma visão católica romana que pensa a sociedade a partir da centralidade cristã. E nós estamos sendo empurrados e desafiados a pensar uma sociedade que não tem a centralidade cristã e a repensar a fé cristã como não estando no centro. Quer dizer, como que a gente consegue pensar a contribuição cristã nesse novo contexto de pluralidade? Eu acho que esse é o desafio e, a meu ver, os nossos representantes, portadores de cristianismo, na sua maioria, talvez não tenha condição intelectual de entender esse dilema que se vive e se pegou essa bandeira mais fácil de precisamos ocupar Estado e impor a nossa visão. Na verdade, não se trata de impor a visão cristã ou de aceitar a imposição de visões não cristãs, mas de como se cria um espaço público onde os nossos valores sejam respeitados no âmbito da família, da sociedade, mas eles não sejam impostos e também nós não soframos a imposição de outros valores que contrariam a cosmovisão cristã. Então, está franqueada a oportunidade a alguém que queira no auditório fazer uma pergunta? Dois. Tem o microfone? Fala alto, então. Por favor. O que está mais longe, fala primeiro. O que está mais longe, fala primeiro. Boa pergunta, porque embora a gente, no campo da história, da sociologia, a gente não tem bola de cristal, para tentar adivinhar o futuro, como vai ser, e não podemos também imaginar como seria o passado se isto não acontecesse. Mas é um exercício interessante, Os historiadores que trabalham assim, com uma espécie de um determinismo histórico procuram enfraquecer um pouco a figura do herói. Quer dizer, Lutero foi a bola da vez, que deu certo. Se ele não fosse a bola da vez que deu certo, a história, para o historiador, iria produzir um outro que iria desempenhar a mesma função. Porque a coisa na Europa estava tão convulsionada com respeito à espiritualidade, havia tanta insatisfação no ar, que era impossível imaginar que alguém como Lutero não iria aparecer. E, por sua vez, Lutero aparece num momento em que Zwinglio também aparece,
e logo em seguida Calvino. E às vezes Lutero e Calvino, por exemplo, nunca se encontraram para discutir uma plataforma comum. Possivelmente Calvino fosse um devorador dos livros de Lutero e tenha seguido mais ou menos a linha de Lutero, até um certo ponto. Mas ele tinha o brilho próprio dele que fez com que escrevesse a imortal obra, a instituição da religião cristã, que foi o grande livro de teologia sistemática da Reforma do século XVI. Na verdade, Lutero não produziu nenhuma teologia. Quem produziu a teologia foi Calvino, no sentido assim, sistemático da palavra, né? A gente fica imaginando, por exemplo, na Alemanha, quando aparece Adolf Hitler. Um simples pintor de parede, que inventa um partido político, que virou um vírus nas redes sociais da época, né? Mas ele tem todo sucesso. Se não aparecesse Hitler, como seria? A Alemanha estava sedento na época de alguém que dissesse o seguinte: não pense mais, eu penso por você. Não faça mais nada, eu faço alguma coisa por você. Então, há uma conjuntura histórica que cercou Lutero, que fez com que a reforma fosse possível. Infelizmente, por Jan Hus, isso não aconteceu. Ele foi para a fogueira. Às vezes, a sobrevivência de um líder depende muito da facilidade dele fazer alianças. Lula, por exemplo, fez o governo que ele fez em função da experiência que ele adquiriu nos sindicatos, de fazer negociações na beira da piscina, altas horas da noite, logo depois que saía do encontro com os empresários no grupo da Fiesp, na Paulista, e ia para a mansão do advogado da Fiesp, na beira da represa Guarapiranga, e ficava até de madrugada tomando cerveja e debatendo quais seriam as propostas que eles voltariam a fazer e quais os pontos que eles deveriam recuar para que os empresários pudessem aceitar. Isso ele imortalizou posteriormente numa afirmação que o líder político faz aliança até com o diabo, se for preciso. Agora, é claro que é diferente a situação de Lutero. Lutero não faz aliança com o Papa, ele não faz aliança com arcebispos, ele faz aliança com príncipes que aceitaram o princípio da reforma. E nesse sentido ele ficou bem abrigado. Houve determinados momentos que ele precisou ser tirado de circulação, quando ele é levado lá para o castelo e fica lá durante um certo tempo fora de circulação. Aí o pessoal do MST da época consegue mobilizar muita gente e entusiasmar as massas com uma pregação mais radical. E quando Lutero volta do castelo, um ano e pouco depois, na própria cidade de Wittenberg, a coisa havia mudado. Ele tem que fazer uns ajustes internos, uns acertos, para poder recuperar nas suas mãos a direção, né? Então, há momentos que é necessário fazer esse tipo de aliança, esse tipo de coisas, né? E Calvino não conseguiu fazer isso no primeiro momento. Foi expulso da cidade de Genebra, foi para Estrasburgo, depois ele volta para Genebra a pedido do pessoal de Genebra. Agora é para valer. Aí começa a reforma que continua sob a liderança dele até a morte dele, né? Oportunidade da pergunta. Professor, eu tenho duas perguntas, por favor. A primeira é a respeito quando o senhor apresentou, em determinado momento, o surgimento dos anabatistas e aquele movimento, uma expectativa de uma reformulação da relação da sociedade não só com a igreja, sob o ponto de vista de uma participação
desvincular da institucionalização sobre alguns aspectos. Como é que o senhor vê hoje um movimento que surge muito forte do sem igreja? Aqueles que parece que eles têm uma relação, hoje eu vejo, por essa relação cíclica das pessoas com a igreja, com o Estado, com a política, com a sociedade. Ela acaba, parece que, retomando alguns aspectos daquela postura que a sociedade teve naquela época, e que hoje, pelo excesso de institucionalização em alguns aspectos, e pelo próprio inconformismo e falta de encaixe mesmo de alguns dentro dessa institucionalização, como é que o senhor viu o movimento do sem igreja? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é como que o senhor avalia, dentro desse cenário político, que acho que tem até alguma relação com a minha primeira pergunta, o alinhamento, pelo menos no aspecto da decepção que algumas pessoas têm com a representatividade evangélica, como é que o senhor vê o alinhamento da bancada evangélica, que querendo ou não tem voz no Congresso, pelo menos para a sociedade em geral, um alinhamento forte com o movimento de ultradireita, especialmente ligado à figura do Jair Bolsonaro. Como você vê isso? Bolsonaro, né? Isso. O movimento anabatista, ele surge em oposição ao excesso de burocratização e institucionalização que existia no catolicismo de então. E eles imaginavam que Lutero iria por um caminho através da sacerdócio universal dos crentes. Cada um vai direto para Deus sem a participação do sacerdote, sem a mediação do sacerdote. A leitura individual das Escrituras Sagradas. Qual outro? A salvação só pela graça, pela fé. Alguns desses pontos acabaram criando uma espécie de individualização da experiência religiosa. E isso escapa da mão da liderança. O maior risco, por exemplo, do pessoal que trabalha com o modelo de igrejas em células está no risco de perder o controle sobre o processo dinâmico que é desencadeado. Porque um grupinho pequeno de pessoas que se reúne em casa não precisa de um templo, ele não precisa ter um líder ordenado que está atrelado a alguém que vai dizer o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, o que ele deve, o que ele não deve. Então o grupo tem uma tendência muito grande a célula tem uma tendência grande para escapar do controle. Aí, por esse motivo, me parece que a Igreja Universal do Reino de Deus, que é altamente centralizada na figura do bispo, do Macedo, que passa para os demais bispos, ela é altamente controladora do comportamento, ao ponto de o bispo desse templo e daquele outro, determina que o candidato a deputado federal nosso vai ser fulano de tal. E todo mundo vota no fulano de tal. E ele é eleito. Quando ele chega em Brasília, ele faz alguma coisa que a igreja não quis que ele fizesse, na próxima eleição, ou ele é rifado como candidato, ou então ele lança a sua candidatura e o bispo da região fala, ele não é candidato nosso. Teve um pastor da Universal aqui da região de São Paulo que foi eleito com 160 mil votos, se eu não me engano, para deputado federal. E ele depois teve a dissidência lá, interna lá com o Edir Macedo. E ele se lança candidato outra vez contra a vontade. Conclusão, ele conseguiu acho que 5 mil votos, 3 mil votos, uma coisa assim, na eleição.
Ele vale como representante da igreja. As pessoas votam nele como um voto de cabresto. Fulano é o nosso candidato, vota nele. Então a pessoa vota sem aquela consciência crítica que Lutero tenta desencadear. Só que o pessoal que morde a isca que Lutero coloca escapa do controle de Lutero também. No movimento de oposição ao processo de institucionalização que já estava em andamento. E esses anabatistas também se revoltam com relação ao Zwinglio, pelos mesmos motivos, o risco. E eles se lançam também numa proposta pacifista, porque uma grande ala dos anabatistas, eles se recusam a participar de guerras, se recusam a participar de pagamento de impostos, de formas de atrelamento ao governo, mais ou menos como o Testemunho de Jeová hoje. Em oposição a qualquer ligação aos poderes humanos, porque eles encaram os poderes humanos como poderes satânicos. Então, os políticos são Satanás, assim como os representantes das igrejas evangélicas e católicas, os líderes religiosos são representantes de Satanás. Logo, nós devemos romper com eles. É a lógica do Testemunho de Jeová. Porém, é inevitável na história da igreja que qualquer movimento tenha tido sucesso sem construir acordos, momentos de acertos, e até de ceder em alguns pontos. Às vezes é preciso ceder em alguns pontos para ganhar em outros. Agora, comportamentos evangélicos daqui para frente. Me parece que não há unanimidade entre os evangélicos, não há hegemonia entre os evangélicos na ideia, contra os políticos evangélicos que se corromperam. Não foram muitos, alguns. E se determinadas lideranças religiosas mandarem votar outra vez em políticos que estão aí sob a mira da Lava Jato, de qualquer outra forma de processo, esses evangélicos irão votar nesses mesmos que estão ameaçados de ser presos, por falta de consciência. Aí, nesse sentido, eu acho que a reforma calvinista, ela proporcionou, através do indivíduo, o desenvolvimento de um espírito crítico um pouco maior do que aqueles que seguiram Lutero. Enfim, a igreja sem... Como que é a expressão que você usou? Os crentes sem igreja. Os desigrejados. Eles são menonitas, são filhos... E o movimento pentecostal, na sua origem, ligados ao pietismo, ao puritanismo, são herdeiros legítimos dos anabatistas. Porque lá entre os anabatistas estava a ideia do entrar em transe, de receber o Espírito Santo, receber uma iluminação direta de Deus para alguma coisa. Não é via Lutero e Calvino, é via a Reforma Radical. Então a Reforma Radical, ela tem muitos herdeiros no Brasil. Muito mais, talvez, do que herdeiros de Lutero e de Calvino. Com a nossa perspectiva que nós temos. Isso não vem não vem denegrir a tradição das igrejas protestantes históricas. Mas eu acho que ajuda a gente a entender um pouco o conturbado campo religioso brasileiro, tal como ele se apresenta nos dias de hoje. Não sei se deu para ir muito longe, mas a sua provocação foi muito boa. Pedido do Tiago, nós convidamos a banda Matizes para mais 2 músicas.
respeito, além de qualquer conceito. Seu conhecer é perfeito, bem lá no fundo em meu peito, no mais profundo e estreito, além dos meus preceitos, preconceitos, ele me sonda no sobrenatural e me constrange do caminho mau. Além da minha vaidade, da minha infidelidade, em meio à comodidade de quem mora na cidade, o seu amor me rastreia, mesmo sendo um grão de areia. Sua graça me permeia, me rodeia, ele me ama, ele me escolheu, marcou um encontro, e aqui estou eu. De novo. Ele me ama, ele me escolheu, marcou um encontro, e aqui estou eu. Essa próxima música que a gente vai cantar, ela fala que existe um Deus que se importa com a gente, um Deus que se importa comigo, que Ele se importa com a situação que a gente está passando, seja pessoal, seja política, seja relacional. Ele se importa com você, Ele é um Deus de bondade e de justiça. É isso que a gente vai cantar agora. Há um Deus que se importa comigo. Há um Deus
Há um Deus, há um Deus, um único Canta com a gente. Há um Deus que se importa comigo. Há um Deus que cuida dos seus. É um Deus de amor, de bondade e justiça. É um Deus sempre pronto a perdoar. É um Deus sempre pronto a perdoar. É um Deus sempre pronto a perdoar. Agradecemos à banda Matizes por mais esta apresentação, essas canções que não só nos acordam, mas nos elevam para Deus também. Né? Nós temos alguns comunicados e depois o presbítero Douglas vai fazer o encerramento. Sobre o manifesto da IPI, Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, tem no site Reforma Brasil. Então, se procurarem pelo Google Reforma Brasil, vai encontrar lá, né? Certo? Então, todos podem ver lá quais são as propostas desta reforma que vários irmãos da Igreja Presbiteriana Independente estão propondo. Também no dia 5/12, às 20 horas, que é na terça-feira que vem, isso, vai ser uma manifestação do movimento Reforma Brasil com o tema Política, mudar o que não dá mais. Então tem que mudar tudo, né? Que o que não dá mais hoje é tudo, né? Então aqueles que tiverem oportunidade de estar lá na Primeira Igreja. Isso é no Facebook. Só no Facebook. Ao vivo pelo Facebook, às 20 horas. Ao vivo pelo Facebook, Movimento Reforma Brasil, certo? facebook.com/Reforma Brasil, ok? E eu ganhei um livro. Nesse momento eu gostaria de agradecer ao Dr. Leonildo pela exposição muito importante para todos nós e passar às mãos dele o certificado. Também agradecer a presença do Valdinei e passar às mãos dele o certificado. Também pela presença do Ricardo, passando às mãos dele o certificado de participação desta noite, que foi muito bom para todos nós. Espero encontrar alguns dos irmãos amanhã de novo. Nós vamos ter 2 palestras amanhã. Só que não tem debate, são palestras. Uma às 3h30, 15h30 e a outra às 16h20. A banda Matizes estará de novo conosco, né? Nesses 2 momentos aí que estaremos aqui. Então nós convidamos a todos que puderem e trazer os seus familiares também. E depois nós vamos ter o culto de encerramento. Depois das 2 palestras nós vamos ter ainda um culto de encerramento. Foi uma experiência, né? Ou está sendo uma experiência diferente. Esta sessão aqui de debates, ela está sendo apresentada ao vivo pela internet, no site www.al.sp.gov.br.
TV Assembleia e Auditório Franco Montoro. Todos os dias foram transmitidos lá. E nós vamos ter também na outra semana, na próxima semana, vamos subir todas as palestras para o nosso site, que nós criamos um site exclusivo para essas palestras ou essa semana inteira. Então nós teremos tudo na íntegra, o culto da segunda-feira, as palestras que foram feitas durante a semana e também as palestras que ocorrerão amanhã. Então nós teremos aí uma inspiração para debatermos, continuarmos estudando o assunto, certo? Então desejo a todos, Douglas, faça o encerramento oficial, por favor. Boa noite a todos. Seguindo o regimento interno, eu quero agradecer especialmente aqui aos nossos amigos que vieram lá de Campinas. Se eu não me engano, nos últimos 20 anos ocuparam as cadeiras aí do Ministério da Fazenda, né? Os economistas lá de Campinas. Eu tenho andado por alguns lugares, algumas empresas na minha atividade empresarial, e muitos CEOs, altos cargos aí nas grandes companhias, vieram lá da Unicamp, lá de Campinas. Então é uma responsabilidade grande para vocês, viu? Quando vocês chegarem lá, vocês não se esqueçam dos fundamentos do cristianismo na vida de vocês. Então eu agradeço a vocês por terem vindo até aqui, nos prestigiar, a todos vocês que estão aqui. Agradeço ao deputado Luiz Fernando Teixeira, que é o proponente da lei, Semana de Cultura Gospel, e esse ano permitiu que nós, do Instituto Ângelos, organizássemos essa série de debates que tratam de temas relevantes para a nossa sociedade. Então, sempre a nossa proposta não foi abordar os temas só do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista social, as contribuições que a reforma propôs para a nossa sociedade, para a sociedade ocidental. E nós temos sido muito felizes nas mesas de debates, que têm sido muito aprofundadas, temas que às vezes para a gente captar, dado ao nível dos debatedores, dos palestrantes, tem sido complicado, né? Para a gente que tem um pouco mais de traquejo, né, Júnior? Com linguajar já fica difícil. Às vezes, para quem não está muito habituado com temas, as palavras fogem um pouco, toda a história ali, fica difícil da gente acompanhar, mas é enriquecedor. E depois que nós subirmos os vídeos para o nosso site, continuem lendo, releiam, até isso ficar mais claro na nossa mente. Então agradeço a todos vocês. Amanhã, como o reverendo Tiago mencionou, nós vamos ter o último dia da nossa semana, reforma e Bíblia, e reforma e música. E após isso, o culto de encerramento. Que Deus possa nos abençoar. Agradeço aos componentes da mesa. Muito obrigado pela participação de vocês, tão enriquecedora para a gente. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Agradecemos a todos. Então, até amanhã, às 15h30.